Boa tarde, minha rapaziada. Moleque. Bom, vitória do Botafogo por 2-1. Temos até alguns pontos importantes pra gente destacar, beleza? Eu tô gravando aqui por volta de umas 2 horas. Às 3, mais ou menos, a gente deve ter uma live aqui no canal Brown Fogo pra trocar algumas ideias sobre alguns assuntos aí que estão surgindo, né? Bastante. Assim, a gente tá tendo bastante notícia, né, de ontem para hoje, referente ao mercado, obviamente referente ao Botafogo também. E aí a gente parte para trocar uma ideia aqui, rapaziada, sobre essa partida, essa primeira vitória do Botafogo no ano, nesse primeiro jogo do Botafogo principal, a estreia do Botafogo com derrota, né, pro Audax, aquele gol do meio campo, aconteceu aconteceu obviamente no jogo do Botafogo B, né? E agora na segunda rodada o Botafogo principal faz a sua estreia. Não sabemos quando esse time principal do Botafogo volta a campo, lembrando que o próximo jogo seria agora na segunda-feira, em que estaria programado aí um Botafogo e Vasco, dia 23, em que o Botafogo jogaria com o time B, mas esse jogo foi adiado e o próximo desafio do Botafogo, rapaziada, deixa eu até me lembrar aqui, é contra o Madureira na próxima quinta-feira, portanto, Botafogo e Madureira. E aí a gente não sabe se vai ser o time principal, se vai ser o time B. Assim, a minha opinião, né, claro, eu não decido nada, mas eu colocaria o time B agora contra o Madureira e colocaria o time principal para jogar contra o Fluminense no domingo, dia 29 de janeiro, tá legal? Eu acho muito arriscado colocar esse time B, que ainda é muito frágil, muito cru, para jogar essa partida contra um Fluminense que aos poucos está sendo cada vez mais assim, sofisticado e cada vez mais entrosado como time titular, tá legal? Ó, cara, atualizações dos canais, tá bom? A gente sempre faz isso aqui. O meu canal, que é o canal Daniel Brown, que é o meu outro canal que eu recriei, tá com 8.139 inscritos. Pô, pode dar uma moral, né, rapaziada? Lá eu falo de tudo de futebol tem lá. Aqui é só Botafogo, lá tem tudo. Então, se inscreve, o link tá aqui na descrição para ajudar a gente a recuperar o nosso canal em peso, tá legal? E continuando, nós temos aqui, bota o jogo, né, a gente já tá fazendo aqui, né, o jogo entre Botafogo e Volta Redonda, com 83.668 inscritos, estamos com quase 83.700, então dá aquela moral, muita gente não sabe, putz, cara, pô, eu te acompanho todo dia e não era inscrito, não sabia, não lembrava, então é só se inscrever. Vamos lá, pessoal, Botafogo 2, Volta Redonda 1, o time titular do Botafogo, né, foi o seguinte, né, cara, a gente já pega aqui exatamente pra gente não ter erro, né? O time titular do Botafogo foi Lucas Perry, Daniel Borges jogando na lateral direita, a zaga composta por Victor Cuesta de um lado e o Sampaio do outro, na lateral esquerda o Marçal, o meio campo a gente teve ali um tripé com o Patrick de Paula, Tietê e o Marlon Freitas, né? E no ataque, Vitor Sá de um lado, Gustavo Sauer do outro, o Tiquinho Soares como centroavante. Vamos lá, como é que foi a dinâmica ofensiva desse time do Botafogo? Primeiro, a dinâmica defensiva, tá? O Botafogo defendeu num 4-4-2, obviamente sempre com algum jogador do meio campo podendo fazer essa quebra para fazer uma pressão um pouco mais alta, para fazer um encaixe, o que fazia com que o Botafogo conseguisse ter uma pressão mais alta. Assim, e isso me deixou feliz, é uma coisa que eu sinceramente, né, já gostei bastante, mas a gente vai entrar nesse ponto, né, depois. A gente tinha a linha de 4 da zaga, tínhamos o Patrick Tietê, né, fazendo a segunda linha do meio campo, né, em que o Vitor Sá recuava, o Sauer também fazia a cobertura ali pelo lado direito, e aí o Marlon Freitas ficava mais livre para pressionar ali junto com o Tiquinho naquela primeira saída, ele que é muito bom nisso, né, teve ótimos índices, inclusive, nesse sentido, jogando pela equipe do Atlético Goianiense. E uma coisa que eu achei interessante é que geralmente o jogador que atua mais, digamos assim, próximo do centroavante, como o Eduardo, né, inclusive, atuava no ano passado, ele acaba atacando muito espaço e não participando tanto da construção do jogo. Eu achei que o Marlon Freitas fez um pouco das duas coisas. Achei bem interessante. E aí, numa dinâmica ofensiva, né, a gente tinha ali o time do Botafogo, né, posicionado com o Patrick e o Tietê armando por dentro. Eu achei que eles estavam até alinhados. Eu não vi, por exemplo, um Tietê mais atrás em relação ao Patrick, né? Eu acho que, inclusive, eu insisto que os dois podem jogar juntos, tá? O Patrick jogou muito bem. Obviamente, num determinado momento, a gente via, né, o Marlon Freitas espetando um pouco mais, atacando um pouco mais de espaço e trabalhando muito mais por dentro ali com o Tiquinho, né, o que eu achei interessante. Em alguns momentos do desenho ficava no 4-2-3-1, em que a gente chegava a ter o Marlon Freitas flutuando ali no meio campo. De um lado, a gente tinha o Vitor Sá
espetando muito, mas em alguns momentos havia uma troca, né? Só que o Marçal com mais liberdade, sabe? Eu achei bem interessante que o Marçal ele pôde construir muito mais por dentro e até pisar na área, como ele pisou no gol, né? E na ponta direita é o seguinte, né? A gente tem, obviamente, um fator, né, cara, que ainda me incomoda, sabe? Que é o Botafogo, pelo costume de ter aquela dobradinha Marçal e Jefinho, né, cara? Pelo costume de ser muito mais produtivo, de ter sido muito mais produtivo lá atrás no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem algo que me incomoda, que é jogar muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Sendo que o lado direito ele tem que ser justamente para você construir e atrair o seu adversário para aquele canto e para explorar melhor numa inversão de jogo os atletas do lado esquerdo que são muito bons no 1 para 1, certo? E eu vejo que o Botafogo ainda está muito com esse cacuete de jogar por esse lado esquerdo, né? E aí, nas poucas vezes que o Botafogo investia naquele lado direito, o Botafogo até ia bem. Inclusive, o Patrick de Paula dá uma achada linda, o Gustavo Sauer dá uma boa assistência e o Marçal pisa na área para fazer 1-0 pro Botafogo. E depois a bola aérea do Botafogo é muito forte com o Cuesta, né? Impressionante. E no cruzamento do Daniel Borges, é incrível, né, cara? Um amigo meu brincou ontem no jogo do Raulino que o Daniel Borges é um jogador de futsal, né? Pô, ele podia entrar, bater a falta, né? Enfim, o cara é muito bom nas cobranças de escanteio, o cara é muito bom nas assistências. Aí o Botafogo num descuido ali, né? Eu não vou nem considerar erro crasso, né, cara? Porque eu achei que foi um descuido. Acho que a marcação não encaixou de maneira devida e a gente não teve ninguém para adiantar e atacar o espaço onde a bola estava passando num determinado momento, ali na empolgação do gol, né? Logo depois o Volta Redonda acabou fazendo 2-1. Tivemos também, eu acho que a linha alta, ela tá pegando o Botafogo em alguns momentos de maneira bem desprevenida e esse desencaixe da linha é natural numa pré-temporada, mas é algo que já podia estar melhor. Numa dessas o Lelê quase fez o gol, o Lucas Perry pegou, o Patrick de Paula tirou uma bola em cima da linha que poderia ter empatado a partida. Mas enfim, num aspecto geral, de 0 a 10, eu achei o time 6, sabe? Era um primeiro momento, primeiro jogo, alguns jogadores estreando, alguns jogadores retornando. E assim, gostei principalmente desses... Talvez se eu tivesse que destacar 3 jogadores, né, eu gostei muito, muito mesmo, tá? Do Marçal, gostei muito do Patrick de Paula. E, cara, eu vou destacar o Marlon Freitas, eu achei a estreia dele bem interessante, sabe? Errou algumas coisas, mas achei a estreia dele também muito, muito interessante, sabe? Gostei legal mesmo. Entrou o Carlos Alberto depois, né, cara? Entrou uma molecada depois pra entrar. O Danilo Barbosa também pôde fazer, né, a sua primeira participação, né? O Carlos Alberto, numa primeira jogada que ele teve oportunidade, talvez ele tenha ficado um pouco nervoso, tocou a bola para trás. Mas enfim, né, o Botafogo vence por 2-1 nesse primeiro contato do Botafogo com a sua torcida. E uma torcida bem acalorada, uma torcida bem... Porra, cara, sem palavras para todo o carinho que o povo de Volta Redonda tem com o Botafogo, cara. É impressionante, lugar maneiro, lugar bacana. Gosto muito de ir aos jogos no Raulino e tô muito feliz, né, cara? Porque, até um desabafo até mais pessoal, antes da gente encerrar esse vídeo aqui, porque eu tô trabalhando muito, né, cara, na cobertura dos jogos, Campeonato Carioca, comentando. Então, às vezes, eu não tenho, digamos assim, a liberdade de ir num jogo do Botafogo mais de lazer, né, que eu tô sempre trabalhando. E ontem, pude aproveitar o jogo com amigos da torcida, eu pude aproveitar o jogo, de lazer, cara, bebendo minha cerveja, tranquilão. E, obviamente, por conta disso, demorei um pouco mais a fazer o vídeo aqui, mas eu tô muito feliz, cara. Minha alma tá lavada, de verdade, porque, né, ir a um jogo do Botafogo nesse intuito de, putz, cara, vamos ao jogo, vamos prestigiar o jogo, vamos estar com os nossos amigos, vamos apoiar o Botafogo, é incrível. Valeu? Tchau, gente, um beijo e voltamos nessa live aí que deve rolar por volta das 3 da tarde. Fui.